É uma palavra que deriva do grego atos, que significa voltar-se a si mesmo. O autismo é uma palavra que foi enunciada pela primeira vez em 1911 pelo psiquiatra Eugene Bleuler, que usou o termo para descrever um conjunto de situações específicas. Em 1943, o Dr. Leo Kanner caracterizou o autismo como um transtorno social e emocional. Isso automaticamente faz crer-nos que o autismo vem de muito longe, né? Embora abordamos com muito mais frequência hoje. E, aos 2 de abril de 2007, foi criado pela ONU o Dia Mundial da Consciencialização do Autismo, de maneiras a incentivar as ações de apoio e pesquisa para melhorar o bem-estar da inclusão. Então, com certeza, a questão que não se quer calar é o que, na verdade, vem a ser o autismo. O autismo, segundo o DSM-4, é caracterizado pela presença de um desenvolvimento acentuadamente anormal, deficitário da interação e comunicação social. Quando estamos a falar de autismo, nós estamos a falar de autismo como? Podemos dizer que o autismo é igual a uma comunicação prejudicada e uma interação social comprometida. Crianças com autismo apresentam-nos algumas características específicas. Então, o DSM-4 aponta-nos algumas características que estas crianças e futuramente adultos possuem. Nós temos o déficit na interação social. Esse déficit é persistente e pode existir um acentuado nível em muitas áreas, tal como comportamento verbal e comportamento não verbal, no caso. São crianças que têm dificuldade em manter o contacto ocular por mais de 10 segundos. Geralmente não demonstram uma expressão facial respondendo a estímulos, têm uma postura corporal e gestos muitas vezes inapropriados. São crianças que têm dificuldade para desenvolver relações com os companheiros, relações de pares. São crianças em que nós não conseguimos observar muita reciprocidade emocional e muitas delas podem ou não desenvolver a linguagem oral. E quanto aos comportamentos e interesses restritivos e repetitivos, apresentam rotinas, comportamentos estereotipados e repetidos como partes, apegam-se a partes específicas de um determinado objeto. Por exemplo, se ele tiver um boneco, ele pode simplesmente apegar-se ao braço ou só ao pezinho do boneco. São crianças que podem seguir todos os santos dias o mesmo caminho. Se ele acorda e ele tem que ir para a cozinha, ele vai sempre passar pela marquise, ele vai usar sempre a mesma rotina. São crianças que muitas vezes vão estalar o dedo, são crianças que vão andar com a ponta dos pés, é um dos sinais que chama bastante atenção, vão balançar as mãos e também podem ficar fascinados com coisas básicas como o abrir a porta, com a ventoinha a funcionar. Uma outra questão que nós podemos nos colocar e muito se aborda é sobre, de onde vem o autismo? Qual é a causa do autismo? Esse autismo vem por que motivo? Então, nos anos 70 a 80, abordou-se o autismo como uma condição mais próxima a causas genéticas e hereditárias. Então, nós estamos a dizer que o autismo aponta-se ou aborda-se do ponto de vista genético e do ponto de vista hereditário. Mas, atualmente, com o desenvolvimento da genética, com os avanços neuropsicológicos, o autismo tem sido cada vez mais investigado. E esses estudos mostram-nos que existem mutações genéticas. Podemos associar, para além das mutações genéticas, podemos associar a síndromes, podemos, de igual modo, associar também a doenças metabólicas.
Então, podemos olhar e, de uma vez por todas, perceber que, até agora, nós não encontramos uma causa específica do autismo. Vale ressaltar também que a presença de um indivíduo com autismo na família aumenta as chances de, possivelmente, o casal vir a ter mais um filho nessas condições. E sem esquecer que o diagnóstico precoce pode melhorar a vida desta criança.